Olá pessoal, muito obrigado pela sua visita na nossa videoaula aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar de um tema que pode ser utilizado nas aulas de ciências no ensino fundamental ou nas aulas de biologia do ensino médio, que é o tema Reino Monera, que é um reino muito importante de organismos que nós ouvimos falar aí com constância, com muita frequência, tá bom? Então aqui a gente vai compreender um pouco quais são as características deste reino, os organismos que pertencem a esse grupo, a esse reino, como que eles são? Primeira coisa, eles são organismos procariontes. O que significa isso? Dentro da célula deles existe um núcleo. Esse núcleo é um núcleo desorganizado, tá? Então ele tem essa característica. Outra coisa, eles são organismos unicelulares. O que significa isso? São organismos que têm uma única célula, bem simples de entender, não é? E outra coisa, esses organismos podem ser autótrofos ou heterótrofos. Isso está relacionado da maneira que eles obtêm, vamos colocar, a alimentação deles, a energia deles. Então, quando o organismo é autótrofo, pessoal, um caso bem simples, bem fácil de entender, é organismos que fazem, ou os organismos que fazem, né, a fotossíntese. Eles conseguem produzir seu alimento por conta da fotossíntese ali, conseguem obter energia e ter uma certa nutrição, tá? O caso aí, por exemplo, de algumas bactérias fazerem isso, tá bom? Você também tem os heterótrofos. Esse caso são organismos que buscam o seu alimento, eles não têm capacidade de produzir o próprio alimento, então eles são obrigados a buscar o alimento. Isso é muito comum, você vê em animais predadores, por exemplo, um leão, ele ataca uma zebra, ele está buscando alimento, ele está buscando a energia para o corpo dele, tá? É a nutrição que ele precisa. Uma planta necessariamente não precisa fazer isso, né? As plantas, na sua esmagadora maioria, ela obtém energia sem fazer grandes esforços. Ela faz a fotossíntese, por exemplo, tá bom? Aí de repente alguém comenta, professor, tem a planta carnívora. É um caso à parte que ele se alimenta de uma maneira diferenciada, mas as plantas, eles vão fazer a fotossíntese. Então, plantas, bactérias, elas podem ser autótrofos. E organismos, por exemplo, mais complexos, né? Como os mamíferos, por exemplo, são heterótrofos. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos agora seguir aqui com os representantes, tá? Quem são os representantes, pessoal? Aqui, no caso desses organismos aqui que são do reino Monera, tá? Você tem. Quem são os representantes aqui? Um que você vai ouvir falar aqui são as bactérias, tá? Bactérias. As bactérias aqui são, no caso, um exemplo disso, tá? Então, bactérias. As bactérias são um exemplo disso aí. Bom, características que as bactérias têm. Então a gente viu até agora as características gerais, nós vamos saber um pouquinho dos representantes que nós temos aqui. Bom, as bactérias, primeira coisa, elas são, no caso, autótrofos ou heterótrofos, tá? Então significa dizer o quê? Que ela vai se alimentar de maneira semelhante às plantas, tá? Semelhante às plantas, ou ela pode buscar o seu alimento. Ela consegue fazer um processo qual ela se alimenta de partículas ou substâncias que estão ali próximas a ela, tá? Como se fosse um animal atacando uma presa, um predador atacando uma presa. Isso entre aspas, não é exatamente desse jeito, mas é um procedimento mais ou menos parecido, tá bom? Então, bactérias, elas podem ser autótrofas ou heterótrofos.
Tudo bem? Outra coisa, pessoal, as bactérias, você já viu que elas são unicelulares, né? Não vou repetir isso, mas todos os representantes do Monera aqui são organismos unicelulares, certo? Bom, aonde que eu encontro bactérias? As bactérias você vai encontrar, por exemplo, em solos, certo? Você vai encontrar nos solos, tá? Você vai encontrar na água. Você vai encontrar dentro dos organismos. Ah, dentro da gente tem bactéria? Tem. Temos bactérias dentro de nós, certo? Então, dentro dos organismos também vamos ter bactérias, ok? Então, você tem nos solos, na água, dentro do organismo, por exemplo, você pode ter, né, no caso, em materiais em decomposição. Onde acontece decomposição, você pode ter certeza que existem ali também bactérias, pessoal. Então, tudo isso está presente com a ação das bactérias. Tudo bem? Então, aqui o último que faltou foram os materiais, né, em decomposição. Tudo bem? Então, vou colocar aqui materiais, certo? Ou matérias, tá? Você pode colocar em decomposição. Certo? Tá bom, pessoal? Então, as bactérias conseguem obter energia, alimento, vamos colocar assim, né? Na condição de autótrofos ou heterótrofos, tá? Eles são encontrados nos solos, dentro dos organismos, em materiais ou matérias em decomposição, tá? Um último detalhe importante, as bactérias podem viver, pessoal, tanto isoladas, então elas vivem isoladas, certo? Ou vivem em colônias, em grupos, tá? Então você vai ter as bactérias dessas duas maneiras, isoladas ou em colônias, tá? Eu vou pausar esse vídeo aqui, vou parar ele, para que você possa acompanhar na sequência, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo, pessoal, vai ficar pesado para postar e muito tempo para assistir, tá? Preste atenção aí que depois tem outro vídeo, ok? Até mais!